Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre dieta alcalinizante no tratamento da osteopenia e osteoporose. Primeiramente, eu gostaria de falar que a osteopenia, tanto quanto a osteoporose, não é uma doença apenas do osso. Ela é uma doença que se manifesta no osso, mas com uma causa sistêmica e, como tal, deve ser abordada dessa forma, de uma maneira sistêmica. E o que acontece hoje com o tratamento convencional, com o uso de drogas como os bisfosfonatos, como o alendronato, é que esses remédios devolvem cálcio ao osso, melhoram um pouco a mineralização do osso, mas não necessariamente conseguem melhorar a resistência do osso. Porque a resistência do osso, quem fornece é o colágeno. Então seria alguma coisa como uma viga de cimento e concreto, no qual apresenta no interior dela os vergalhões, e o que gera a rigidez é o minério, é o cimento, é o concreto, mas o que dá a maleabilidade, uma certa resistência à torção, ao balanço, é o vergalhão, como ocorre então no osso com o colágeno. As principais causas de deficiência de colágeno nos ossos, ou seja, gerando osteopenia e osteoporose, é a deficiência hormonal, principalmente do estradiol após a menopausa. Mas não só esse hormônio é o responsável que pode gerar uma osteopenia. A deficiência de testosterona, a deficiência de hormônio do crescimento, a deficiência de progesterona, a deficiência de hormônio da tireoide principalmente, todos são responsáveis com a melhora dessa produção de colágeno no osso. Outra coisa também que me perguntam sempre, qual tipo de colágeno a gente deve repor? Na verdade, o colágeno tipo 1, que é para a reposição do colágeno ósseo, ainda não há disponível no mercado. O que a gente tem é uma capacidade de estimular o corpo à produção e, muito importante, evitar a degradação desse colágeno. Então, hormônios, sabidamente, são os grandes produtores de colágeno. Então, quando a gente fala de envelhecimento de osso, nós estamos falando também de envelhecimento de pele, envelhecimento do cabelo, da unha, que todos os nossos tecidos têm colágeno. Agora, quando a gente está falando de evitar uma osteoclase, ou seja, uma destruição do osso mais avançada, uma questão muito importante é o ambiente em que o organismo se encontra, se ele está acidificado ou se ele está alcalinizado. Antes que qualquer pessoa me fale, me mande um comentário sobre isso, é bom deixar bem claro que o pH do sangue nunca modifica. Ele sempre vai estar em torno de 7,4, ele só vai modificar em situações graves de adoecimento. Mas quando a gente está falando alteração do pH, nós estamos falando da alteração do pH da matriz que envolve as células. Então nós temos as células como se fossem as ilhas, de novo uma comparação. E o oceano que banha essas células fica sendo a matriz. A matriz é um tecido que conecta todos os nossos órgãos, e ele não tem uma função apenas de sustentação, como se sabe. Ele sim é um canal importante entre troca do ambiente externo com o ambiente interno, que é a célula. Bom, e uma das questões que mais se sabe que está relacionado a desenvolvimento de osteopenia e osteoporose é a acidificação da matriz. Isso tem muito a ver com acúmulo de toxinas ambientais na matriz, mas hoje eu quero falar especificamente da dieta. Existe uma dieta que a gente chama de alcalinizante ou outra acidificante, que é capaz de modificar o ambiente dessa matriz. Então, novamente falando, nenhuma dieta vai corrigir, vai modificar o pH do sangue, mas pode sim alterar o ambiente em que se encontram as células. Uma dieta alcalinizante basicamente consiste das seguintes questões. Número 1 é a quantidade mínima de proteína animal, porque a proteína animal é acidificante. Ela é ruim? Não, ela não é ruim, é necessária. Eu sou a favor do uso de proteína animal, porém o excesso gera a acidificação da matriz. Outra coisa que gera acidificação da matriz são produtos industrializados. Então esse todo mundo já sabe que deve ser evitado, mas especificamente no caso da osteopenia e osteoporose, nós estamos falando que produtos industrializados são extremamente acidificantes.
O açúcar é uma substância acidificante. O café, apesar das suas propriedades benéficas, é um alimento acidificante. O chocolate, com todas as suas características benéficas, é um alimento acidificante. Por outro lado, o limão, que é ácido, ele é um alimento alcalinizante, né? O consumo de água alcalina também diminui o impacto desses alimentos todos acidificantes. A questão é, uma dieta alcalinizante, ela é basicamente dieta de sacolão. Uma dieta acidificante, basicamente uma dieta rica em proteína e de supermercado. Agora, quando nós temos um paciente nessas condições de osteopenia e osteoporose e que a gente sugere uma dieta alcalinizante, pergunto para você, é fácil fazer uma dieta alcalinizante? Não, não é fácil. Castanhas são acidificantes, enfim, tem muitos alimentos bons, com qualidades nutritivas excelentes, porém que são acidificantes. A questão é, como pende a sua balança hoje? Para a acidez da matriz ou para a alcalinidade? Se a gente estiver pendendo para a acidez, nós estamos falando de doença como a osteoporose, osteopenia, câncer. E se a gente estiver falando de uma matriz alcalina, nós estamos falando de saúde ou manutenção da saúde. Então é aquela história. Se a balança estiver pendente para o lado de cá, o que nós temos que fazer? Mudar a conduta. Então, não adianta a gente querer tratar uma doença sistêmica usando apenas um remédio. Temos que mudar conduta. Às vezes isso não é fácil, mas quando a gente associa todos esses fatores que sistemicamente podem afetar a saúde do nosso organismo e, consequentemente, do osso, a gente começa a entender que a busca aqui não é de um tratamento específico para a osteoporose, e sim um tratamento para restabelecimento da saúde. Nosso nutricionista ele pode te ajudar a te orientar a como fazer uma dieta alcalinizante. E realmente uma dieta alcalinizante é uma tendência que a gente que mexe com ortomolecular, longevidade saudável, medicina integrativa, não importa o nome, a gente tende a sempre a valorizar uma dieta alcalinizante. Boa tarde, esse vídeo foi longo, o próximo vai ser mais curto, mas vamos que vamos. Um abraço.